Outro dia, eu vi um vídeo da Tabata em que ela respondia a um comentário de um seguidor que estava criticando uma birra, uma crise sensorial, alguma situação similar que uma criança fez no ambiente público e, na interpretação dele, a mãe não fazia nada. Ele estava incomodado com essa situação. E eu tentei não responder, gente. Tentei não fazer esse vídeo, mas eu não consegui. Então eu preciso comentar isso, tá? Beijo pra você, Tabata. E seguidor que eu não lembro o nome, presta atenção. Ontem eu tava no trabalho e eu saí para almoçar um pouco antes de meio-dia, porque eu queria encontrar um restaurante vazio, para ter um momento de silêncio, almoçar tranquila, e foi o que aconteceu. Cheguei no restaurante, estava vazio, bem tranquilo, então pedi meu prato, fiquei lá sentada sozinha. Estava num dia assim muito inspirada, graças a Deus. Eu cheguei a convidar Jesus para almoçar comigo e eu senti assim, foi muito bom. Eu senti um sorriso de Jesus naquele momento quando eu convidei ele para almoçar. E eu estava almoçando assim, sentindo aquela comida gostosa, sabe, desfrutando daquele alimento, graças a Deus, daquele momento assim, que só tava a gente. Um silêncio, uma paz. E de repente entrou um grupo de pessoas. De repente chegou meio-dia, né? Bateu meio-dia e entrou um grupo de pessoas naquele restaurante, grupo de adultos. Sentaram atrás de mim e começaram a falar efusivamente. E eu lembrei desse comentário que essa pessoa fez no perfil da Tabata. Porque quando essas pessoas começaram a falar efusivamente, obviamente que elas quebraram o meu momento. E de repente eu me desliguei de Jesus e aquela comida que eu estava saboreando vagarosamente, eu comecei a comer rápido para poder terminar aquele momento e sair, e ir logo embora. E então eu lembrei desse comentário dessa pessoa porque eu entendi que muitas vezes a pessoa típica, ela não entende que o autista está sendo incomodado também. Antes da criança, o adulto autista ter um meltdown, antes de ela explodir em energia, significa que ela está incomodada sensorialmente, emocionalmente, alguma sobrecarga ela teve. Então eu me senti naquele momento aquela criança que ficou sobrecarregada, que teve um momento frustrante. Ela estava vivendo ali naquele momento dela, aquele equilíbrio interno, e de repente ela foi frustrada por contextos externos. E aquela criança, no olhar, na interpretação desse seguidor, ela não podia se expressar. Ela não podia chorar, ela não podia gritar, ela não podia expressar aquilo que ela estava sentindo, aquele desconforto. Porque para ele isso é desagradável. Mas você imagina, assim como eu fiquei desconfortável quando chegou esse grupo falando alto, rindo, gargalhando, aquela criança também fica desconfortável. Então eu não fiz nada, eu simplesmente quebrei meu momento, comi rapidamente e fui embora. Mas se eu tivesse um autocontrole menor, se eu tivesse tido naquele momento uma crise, pensariam o quê? Nossa, essa pessoa está explodindo, está tendo uma crise do nada. Olha só. Porque os típicos, os neurotípicos, são tidos previamente como quem tem a razão, quem tem todo o controle, quem está correto. Mas você imagina, tenta se colocar um pouquinho no lugar dessa outra pessoa que está sendo incomodada também, que você não percebe. Porque o ambiente público, ele é para ambos. Tanto para a pessoa autista que pode se sobrecarregar com excesso de estímulos, quanto para a pessoa típica, que acha que gargalhar, andar em grupo e falar alto é interessante, porque é convencionalmente aceito pela sociedade. Então isso não tem nenhum problema. Mas alguém ao lado se incomodar com isso e ter uma crise sensorial é um problema. Tá conseguindo entender como essa moeda tem os dois lados? Como uma pessoa típica, ela é capaz de incomodar um atípico também? E ninguém fala sobre isso? E ninguém diz que isso é errado ou desagradável só porque é socialmente aceitável que grupos riam, gargalhem e falem alto? Então, gente, se você está num ambiente público e quer o silêncio ou quer manter o ambiente de acordo com a sua configuração confortável,
melhor ficar em casa, né? Então a gente precisa compreender que assim como uma pessoa autista tendo um meltdown, isso pode incomodar outras pessoas. Às vezes essa mesma pessoa autista, ao invés de ter um meltdown, ela tem shutdown, porque ela está incomodada com todo o ambiente, com todas as coisas que possam estar acontecendo no ambiente sobrecarregando ela. Só que ao invés de ela ter uma explosão de energia, dela colocar isso para fora e demonstrar para os outros, ela pode internalizar essas sensações. Ela pode ficar amuada, não conseguir responder, não conseguir falar, não conseguir mais interagir, não conseguir mais comer, não conseguir mais manter a reação que ela estava tendo antes, porque ela teve uma sobrecarga sensorial. Então, o autista pode passar pelas duas situações. Meltdown, onde ela explode, onde todo mundo vê que está desconfortável, ou shutdown, onde ela fica mais murchinha, mais amuada, não responde a estímulos porque está sobrecarregada. Então, ambas as situações são de extremo desconforto para a pessoa autista e que o neurotípico só percebe quando esse desconforto atinge ele e passa a ser um desconforto para ele. Então, meu convite nesse momento é que você, neurotípico, repense um pouquinho, tenha um pouco de empatia, se coloque no lugar do outro, entenda essa criança que está sendo sobrecarregada, tendo esse sentimento, essa energia toda, que ela não tem maturidade para lidar, o cérebro dela não está desenvolvido completamente, ela não sabe como controlar tudo isso. Entenda que ela está passando por esse momento de dificuldade e essa mãe está fazendo o melhor que ela pode. Porque nesse momento o que ela tem que fazer não é censurar essa criança, é ajudar, é apoiar, é ajudar a criança a encontrar o melhor caminho de descarregar toda essa energia e se reorganizar. Então tenha empatia. Entenda que os ambientes públicos são para todos os públicos, que a gente precisa aprender a conviver com todas as pessoas, compartilhar tudo isso. Se a gente puder ajudar, ajuda. Um beijinho, gente. Até a próxima.